Bom dia a todos meus aí do canal do YouTube, né? Quero, antes de começar esse vídeo, gostaria que você aí, né, se inscrevesse, se você ainda que não é inscrito no meu canal, né? Elias Francisco do YouTube, só você digitar Elias Francisco, né? Teve um problema aqui, irmão, que estava começando o curso da teologia e a memória tá muito cheia, tive que desfazer um bocado delas, entendendo? Mas vamos dar aqui andamento quando nós paramos, né? Você possa aí, antes disso, pode ativar o sininho da notificação, que o YouTube vai estar aí te notificando. Você pode deixar aí, não se esqueça de dar seu like, irmão. O seu like é importante para mim, entendendo? Então vamos estar com relação ao ministério terreno de Cristo. Nós devemos, irmão, que Jesus, né, enquanto ele vivia aqui na terra, né, ele vivia como assim? Uma vida de oração, de santificação, né? Embora ele era o Filho de Deus, né, mas ele deixou o exemplo. Quero falar um delas, né? Note o seguinte exemplo da atividade do Espírito Santo no ministério de Cristo, né? Note o seguinte exemplo. O Espírito Santo ungiu Jesus com poder para o seu ministério. Mateus 3, 16, 17. Né, irmão? Portanto, o Espírito Santo, ele ungiu Jesus, né, para o seu ministério, né? Irmãos, para ter o chamado no seu ministério, né, é necessário que você tem que ter unção. Primeira chave. Repita comigo, unção. Se o crente não tiver unção, irmão, por seu ministério, o ministério dele se encontra vazio, vai ser vazio, que ele vai ser sem unção. Ele não tem unção porque o Espírito Santo não ungiu ele para aquilo. Igual lá o Isaías mesmo fala, né? Que o Espírito de Deus me ungiu para pregar as boas novas de salvação. Quem tem que te viver em a vida em oração. Primeiro ponto para você quiser ter um ministério ungido, tem que ser o teu ministério aprovado por Deus. Tem que buscar o quê? A unção do Espírito Santo. Primeira coisa, unção. E aqui, a segunda parte, quero te abordar aqui nesta manhã. A concessão do Espírito Santo glorificou oficialmente para o seu ministério público, o ministério de pregação, né? Que Jesus teve no ministério de quê? Público, de pregação. Havia muitas pessoas, né? Não tem chamados, né? E quer abrir assim obra para todo lugar. Às vezes ali ele não tem aquele chamado, aquela vocação, né, vinda por Deus, porque ele vive uma vida de qualquer maneira, né? Ele não procura se consagrar, ele não procura, né, ali buscar a face do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E ali ele quer viver uma vida que é relaxada. Como que o Espírito de Deus pode apoderar da sua vida, minha irmã, meu irmão? Para você vir fazer a obra é necessário um ponto. Você tem que buscar o Espírito Santo. Você tem que ser ungido por ele, por seu ministério público. Se você for ungido pelo Senhor, o teu ministério, Deus vai aprovar mesmo. Você vai expandir na obra de Deus. Mas se você não for, meu querido, infelizmente o seu ministério vai ser o quê? Derrotado, por causa de que você não tem unção do Senhor. E aqui, eu venho para falar pregação, né? Ministério de cura, de fato, foi como resultado do poder que o Espírito Santo concederam, que ele pudera operar milagres, expulsar o demônio, né? Mateus 12, 28, Atos 10, 38, né? Isaías 61, 1 e Lucas 4, 18.
com relação à morte e ressurreição de Cristo, ele foi capacitado pelo Espírito Santo para oferecer o sacrifício necessário pelo pecado. Ele foi, ali, concedido pelo Espírito Santo, Ele foi capacitado para isso, irmãos? Às vezes muitas gente fala, não, que você tem que fazer que é isso, que Jesus passou por isso, por tudo. Claro que Jesus passou, irmão, porque ele teve uma capacitação. Se você não tiver capacitação pelo Espírito Santo, você vai ser o derrotado. Que Jesus veio por essa missão, por isso mesmo ele venceu o pecado, O Adão lá, a Eva lá pecou, mas ele recebeu, Jesus recebeu a capacitação, né? Aí cai nessa palavra que Jesus, nos chama o capacitado para a sua obra. Ele capacita aquele e leva, unge é capacitado pelo Senhor, nosso Deus. Como, qual relação ao ministério de Cristo para a igreja? Cristo deu o mandamento aos seus apóstolos através do Espírito Santo. Atos 1, versículo 2, você pode ler lá também. Que Deus deu, irmãos. E você queira gostar aí, que você que está gostando desse curso, que você pode ativar seu sininho. O sininho de notificação fica lá. Se tiver vermelho aí no inscrito, você se inscreva. Deixe seu sininho, ative o seu sininho de notificação. Com o YouTube o YouTube vai te notificar, Você será notificado pelo YouTube. E não ativa só não, deixa o seu like, deixa o seu joinha, que isso aí muito valia para mim. E eu quero falar com você também, que você aí, pode fazer um comentário, se você interessa, para esse curso teológico. Vai ser um curso assim básico, Eu não vou dar ele tudo, mas eu vou dar assim básico para você, ser um grande pregador da palavra de Deus, Que a palavra de Deus diz, prosseguimos para conhecer a Deus. E a palavra de Deus fala assim, crescer na graça e no conhecimento do Espírito Santo. Você tem que conhecer. A palavra de Deus fala assim, esse povo meu está sendo destruído por falta de sabedoria, E a palavra de Deus fala também, examinar essas santas escrituras sagradas, porque dela testifica de quem? Do poder de Deus. Se você não tiver conhecimento, como você pode ter o ministério abençoado na parte de Deus? Você tem que ter uma certa capacitação, você tem que ter uma certa estrutura, porque os falsos profetas, irmãos, ele está à porta, ele está aí. Você que queira, eu vou repetir meu zap novamente, TDD 32, 991748410. Você pode entrar em contato comigo, sim, que nós voltamos aí, para você quiser, tiver interessado, você pode escrever, você pode deixar aí o seu comentário, você pode falar assim, eu quero, eu interesso, Eu vou estar te dando uma explicação melhor, como você deve fazer, Eu vou estar te explicando, entendendo? Você não deixa aí, E aqui, sem mais delongas, o Cristo que concede o Espírito Santo. Cristo que concede o Espírito Santo, mas através de que você tem que fazer o quê? Descrição, oração, separação. Entendendo? Sem oração, como você vai ser derramado como o Espírito Santo de Deus? É uma promessa, Que o próprio Jesus falou assim, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. O Jerusalém de hoje, meu querido, é onde? É a casa do Senhor. Muitos, não querem ter tolerância a ficar em Jerusalém hoje. Às vezes já quer sair, eu vou sair, vou fazer isso, vou fazer a obra de Deus. Meu querido, primeiro você tem que buscar. Primeiro você tem que ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder de Deus.
Antigamente estava guardando a promessa do seu Jesus. O que com o discípulo Maria, mãe de Jesus, foi? Ele foi sair? Não, estava lá no cenáculo. E Pedro lá em oração. Pedro, vamos aproveitar que nós estamos aqui reunidos, vamos buscar Deus. E de repente, né, veio aquele vento perturbante. Quase 120 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Uns falavam conforme língua, conforme o Espírito Santo concedia, ia falando. E depois que receberam o batismo santo, Pedro foi uma benção. A igreja de Jesus foi mais fortalecida por causa de quê? Eles receberam o quê? O batismo com o Espírito Santo. A promessa, meu querido. Você tem que guardar essa promessa com paciência, porque essa promessa ela vai te dar o que? Ousadia, né? Do Espírito Santo. Ela vai te dar o quê? Convicção. Ela vai te dar, né, uma convicção muito ali grande, né? Pelo Espírito Santo e faz ser testemunha. Agora, né? Até a sombra de Paulo e lenço dele curava, porque não era aquele lenço, era a virtude do Senhor que estava naquele lenço, a sombra do Senhor estava sobre aquele lenço de Paulo, curava. Pedro também ia passando, né? E o Senhor ia operando grandes milagres. Por causa de quê? O Espírito Santo de Deus, né? Eu vou passando aqui razoavelmente, irmão, vou pular, né? Só falei que é o curso básico, teólogo, depois eu quero dar também um curso capelania também. E aqui, irmão, foi nossa tarefa agora observar a maneira como o Pai e o Filho são revelados nos crentes em Cristo através dele no mundo hoje, né? E depois eu quero estar falando aqui para você, ó, a obra do Espírito Santo é salvação. Se o crente nascer de novo, o Espírito Santo, enfatizamos aqui o fato que essa experiência, né? O fato que os crentes têm que nascer o quê? De novo, né? Tem que ter a nova criatura, igual Jesus falou para quem? Para Nicodemos, né? Então, irmão, para ter a vida aprovada, o ministério aprovado pelo Senhor, primeiro você tem que ter unção. Essa unção vem através de quem? Do Espírito Santo. Nossa unção não vem assim. Não, essa unção você tem que buscar ela. Você tem um preço a pagar. Porque tem pessoas, né, que estão dentro da igreja, né? Que o ministério dele não cresce por causa de quê? Porque não tem unção. Você não tem aquela ferramenta, né? Como você vai atrair o povo se você não tiver unção de Deus? Jesus, ele traiu a multidão por causa de que a unção do Espírito Santo estava sobre ele. Se fosse assim, não precisava de orar. Mas ele falou assim, vou deixar o exemplo. Hoje, quantas pessoas que é contra o monte, né? Ah, não, monte é bobeira, monte é costume. Mas aonde que Jesus vencia, né? As maiores pelejas, a batalha dele foi aonde? Lá no Monte Sextêmine. Né? Para onde Deus chamou Abraão para ir classificar o filho dele. Abraão, vai para o monte Moriá. Moriá, Deus mandou Abraão é onde? Para o monte Moriá. Hoje, não, é crente. No monte é bobeira, é costume. No monte não é costume, não é bobeira, não, irmão. Monte é necessidade, mas muitas pessoas não querem pagar preço. Muitas pessoas não querem ser picada por pernilongo. Muitas pessoas não querem ter ali riscada de ser picado por escorpião, uma cobra, né? Um ali pernilongo enchendo o saco dele, né? E não quer não. Mas aí vive o quê? Uma vida o quê? Vazia. Primeiro passo para o seu ministério ser abençoado. Tem que ter o quê? A unção. E para você ser unção, você vai adquirir com quem? Com o Espírito Santo de Deus. E através de quê? De você buscar o Senhor, né? Você buscar o Espírito Santo, para derramar unção sobre a sua vida, como derramou em Pedro, né? Estevão, outros apóstolos também de Cristo foi ali revestido pelo Espírito Santo, né? Você tem que buscar ele, meu querido.
Entendendo? Porque se você quiser ter uma vida de vitória, se você quiser ter um ministério, seu ministério reconhecido não por homem, mas por Deus, você tem que buscar Ele. Se você buscar Ele, Ele vai derramar poder. Aí, através de você, a quantas almas você vai ganhar, a quantas almas está esperando, mas você não tem a ferramenta. Às vezes você vai criticar os outros. Ah, o culto só enche com fulano de tal. Lógico que enche só com ele, irmãos. Porque ele busca. Então sempre está buscando. E o próprio Jesus disse mesmo, ele falou assim, se esse povo não vê o milagre, como eles crerão em mim? Irmão, Jesus bateu a vida aqui do ministério aqui, né? Ele teve que fazer o que? Um milagre, igual Lázaro, né? Os judeus, né? A ressurreição de Lázaro foi como? Para que o judeu, né, acreditasse, né, que ele era o filho de Cristo, de Deus, né? Jesus fala assim, se esse povo não vê sinais, como eles crerão, irmão? Tá na Bíblia, é bíblico. Ah, não, o culto fulano de tal enche mais, lota mais, fica até com invejado do obreiro, principalmente nós somos pastores, irmão. Tem pastores que inveja, que não gostam de ser obreiro, ser mais usados que eles. Isso aí é bobeira, irmãos. Entendendo? Porque aquele obreiro que ele esforça, ele busca a unção do Senhor. E ali Deus vai dar porque a ferramenta para ele usar. Muitas pessoas estão tendo a ferramenta, mas não está sabendo usar como convém. Usa às vezes para prejudicar o seu irmão. Mas depois que você buscar o Espírito Santo, você vai ver, irmão, que coisa gloriosa você vai ter. Mas para isso aí, para você ter uma vida sucedida, é necessário o primeiro passo. Chegar mais perto de Deus. Segundo passo, né? Você se humilhar. Terceiro passo, você se dedicar a cada passo. Aleluia, louvado e grande Deus, né? E aqui a obra do Espírito Santo de salvação. Se o crente nascer de novo do Espírito Santo, enfatizamos aqui o fato que é nosso em sua experiência. Ah lá, o Espírito Santo dá testemunho da aflição do crente. 1 João 5,10, Romanos 8,16. O Espírito Santo batiza o crente no corpo de Cristo. Aí que o Espírito Santo fala para batizar você no corpo de Cristo, mas você tem que fazer por onde? Buscar. Você tem que dividir, você ficar em frente à novela, ou aí na rede social, você vai buscar. É busca que você será o que? Bem sucedido, né? Você será bem sucedido se você viver na vida de que? De oração. Jesus, ele vivia andando por aí. Nunca vi na Bíblia. Sempre Jesus, né? Tinha uma brechinha, né? Ia pro monte, lá no Jaquistêmio, buscar poder, né? Para ele vencer, né? Os seus inimigos. Até aqui, irmãos, se Deus permitir, a próxima eu estarei dando continuidade sobre esse estudo, esse curso teológico, basicamente, né? Você está gostando aí, deixa seu like, não se esqueça de ativar o seu sininho de notificação, porque o YouTube vai te notificar. Deixa o seu like, não esqueça de dar o seu like. Você também que queira fazer esse curso, que você pode comentar aí. Se tiver dúvida também, pastor, eu tenho. Só você deixar aí, tem. E qual a sua dúvida? Você escrever, faz comentário aí. Amém. Até a próxima oportunidade. Um beijo em cada coração nesta manhã. Como servir passo a passo. Buscar o Espírito de Deus. Amém? Você ser bem sucedido. O seu ministério ser o que? Reconhecido, né? Pelo Senhor. Né? Você tem que fazer o que? Vida sem santificação. Você tem que buscar o Espírito Santo, né? Você tem que ficar em Jerusalém. Jerusalém, no nosso dia hoje, é da igreja, irmãos.
você for buscar lá até você se revestir de quê? De poder, mas muitos não querem sujeitar a Jerusalém hoje. Muitos não querem sujeitar a ficar na casa do Senhor. Ah, não quero ficar só ouvindo. Tem que saber como você vai receber o Espírito Santo. Como você vai ter ali o seu ministério aprovado pelo Senhor? Não tem como se você não buscar, se você não acreditar no Espírito Santo, se você não crer nele. Como vai ser seu ministério? Você vai ser igual acreditar, vai nadar e morrer na praia. Entendendo, irmãos? É necessário os primeiros pontos aí que você pode ler na descrição, que como você deve manter uma vida, né? Um ministério aprovado pelo Senhor. Fica na paz. Deixa eu fazer uma pequena oração para você. Senhor Deus poderoso, meu Pai amado. Senhor, eu oro para essa pessoa que vai ver esse vídeo, Pai querido, Santo, Pai querido. Meu Pai, que ele seja abençoado, Pai querido, Deus Santo, Pai querido. Meu Pai, através dele ouvir essas dicas, Pai querido, Deus Santo, Pai amado, desse vídeo, Pai querido, que ele possa ser abençoado pelo Senhor, meu Pai. Meu Deus, assim que eu lhe peço, a ordem do Senhor a cada um crescer, meu Pai, na graça, meu Pai amado. No reconhecimento, Pai querido. Meu Deus, que eu lhe peço e te agradeço, em nome de Cristo. Amém, Jesus.